Bom dia, sejam todos bem-vindos. Mais um encontro do Amando Brasil. Hoje estaremos aqui estudando o capítulo 4 do livro de Jó. E antes disso, nós vamos fazer o nosso momento de conexão. Possamos estar presentes aqui e agora, porque não existe nada que seja mais precioso do que aquilo que está acontecendo neste exato momento, o tempo presente. Vamos fechar os nossos olhos, buscar uma posição confortável, firme e flexível, as costas alinhadas, queixo ereto. Procurem voltar os ombros mais para trás, apoiar os dois pés no chão, recostar as mãos sobre as coxas. E agora nós fechamos os olhos, começamos o nosso processo de respiração com consciência, prestando atenção na entrada e na saída do ar. Inspira o ar, conta até 3. Expira, conta até 6. Novamente, inspira e expira, contando até 6. Os próximos 2 ciclos, cada um faz no seu tempo, contando até 3 na inspiração, até 6 na expiração, buscando voltar a sua atenção completamente do fluxo do ar ou para a contagem. Vamos começar, serão 2 ciclos. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, agradecendo pela presença aqui conosco no Amando, fazendo um pedido especial hoje por todos aqueles que já não se encontram mais aqui conosco, por todas as pessoas que já fizeram sua passagem, já faleceram, enfim. Receba todos de braços abertos e mantenha familiares consolados, mantenha seus corações sem revolta, sem indignação. O Senhor mantenha a resignação, a paz e o entendimento da impermanência, que tudo que vivemos aqui é passageiro. Mantenha seus olhos fechados e localize agora um motivo de gratidão da semana que passou. Mas hoje, relembre da palavra que você escolheu para viver a sua semana. No último encontro, foram citadas 4 palavras fortes que seriam fortalezas para nos acompanhar ao longo da semana. Reconheça qual foi a sua palavra: paciência, fé, resiliência ou fidelidade a Deus. Relembre qual foi a palavra que você escolheu para a sua semana e agradeça agora por um momento em que essa virtude foi testada ao longo da semana, que você foi forte o suficiente para superar aquela prova, fazendo essa virtude crescer. Localize esse momento em que a sua paciência ou a sua fé, a sua resiliência ou a sua fidelidade foi testada. E veja a graça
ver a cada dia o seu ser conseguindo, através do poder do Espírito Santo, do poder divino, fortalecer as suas virtudes, o seu caráter, seu autodomínio, trazendo para a sua vida mais paz, mais temperança, mais prudência, ainda que lá fora esteja acontecendo uma tempestade forte, assustadora, aos poucos, dia por dia, semana a semana, você vai encontrando e localizando o seu lugar de paz. Esse lugar que você está construindo com cada virtude que você escolhe reforçar no seu caráter. Caso você não tenha localizado nenhum momento, ou que agora tenha se dado conta que talvez tenha passado por uma prova e uma dessas virtudes tenha sucumbido a ela, agradeça pela consciência que você está tendo nesse momento. Vai fazer com que você se torne mais livre e consciente para agir de outra maneira na semana que está iniciando. Com a convicção, quem escolhe a vida que deseja ter. E quem sabe que suas virtudes são muito maiores do que seus vícios. Você vai colocando seu sorriso no rosto, confiante. Você não está sozinho, você não está sozinho. Existe um poder divino que vai muito além de nós. Permite, favorece que essa estrada virtuosa seja pavimentada. E aí, com esse sorriso, você vai retornando para cá, agradecendo pela força ou pela consciência, agradecendo por cada dia você e eu termos a oportunidade de sermos melhores do que fomos ontem. Dule, meu amor, muito obrigada por você estar aqui. A palavra é toda sua. Bom dia a todos. Então, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o capítulo 4 de Jó. E eu confesso que quando eu comecei a ler ele, eu vi com muito bons olhos, né, a intenção do amigo, né, de Jó, lembrando ele, né, sobre o que ele já tinha feito, né, ele falando aqui que Jó fortaleceu a mão de pessoas fracas, deu firmeza àqueles que tropeçavam, mas que agora, enquanto ele se via em dificuldade, ele estava sucumbindo, né? Então, no primeiro momento eu vi com bons olhos, né? E às vezes, e aí eu pensei assim, quantas vezes que quando nós estamos enfrentando desafios, nós precisamos ser lembrados, né? Nós precisamos ser sacudidos, né? E que muitas vezes o que a gente faz é o contrário, né? A gente se isola, a gente não quer ouvir, tanto que quando ele inicia a fala, ele comenta, né? Será que eu posso falar algo, mesmo que isso te irrite, mesmo que isso te incomode, né? Mas ele busca, né, ser sincero ali naquele momento. E aí a primeira questão que me veio foi muito isso, né? O quanto, muitas vezes, quando nós estamos diante de desafios, nós precisamos de pessoas que nos dêem um chacoalhão, que nos lembrem de algumas coisas, que nos falem algumas coisas que precisamos ouvir, e o quanto Deus, muitas vezes, usa pessoas para falar conosco. Só que ao mesmo tempo, na medida que eu fui avançando no texto e que eu fui entendendo mais também, porque eu tive uma interpretação inicial meio distorcida do texto, olha que engraçado, né? Como a gente tende a interpretar as coisas com os nossos próprios olhos. Eu não tinha entendido o texto como a maioria dos estudos que eu pesquisei depois, né? Porque, na verdade, o amigo de Jó, ele estava questionando Jó. Ele estava falando assim: se isso está acontecendo com você, algum motivo tem, porque se Deus é justo, será que então você não está precisando se arrepender dos teus pecados
e pedir perdão a Deus. Então, era num sentido de questionar, porque naquela época eles tinham uma convicção muito forte, né, de que Deus era justo. Então, se alguma coisa estava acontecendo, era porque alguma coisa de errado você tinha feito, né, que você estava pecando de alguma maneira. E eu interpretei esse texto num primeiro momento com um olhar completamente diferente. Só que ao mesmo tempo eu percebi o quanto isso também tem a ver com esse texto, né? Porque ao mesmo tempo que as pessoas muitas vezes são usadas por Deus para falar com a gente, o quanto nós não podemos esquecer que todos nós somos humanos, né? E o quanto todos nós temos a nossa própria interpretação sobre as coisas. E enquanto eu lia o texto, inclusive o amigo de Jó, ele fala, né, que ele recebeu, teve uma experiência durante a noite, como se ele tivesse recebido um espírito que trouxe para ele um temor muito grande, e aí veio com algumas palavras. Eu fiquei pensando muito, e claro, isso foi um sentimento meu enquanto eu lia, o quanto, na verdade, todos aqueles questionamentos e todas aquelas falas ali dos amigos e toda aquela preocupação refletia, na verdade, um sentimento que eles estavam experienciando, né? O quanto aquele temor que o amigo dele sentiu durante a noite não foi um temor relacionado àquilo que ele estava sentindo. Porque talvez eles tivessem pensado assim, poxa, se Jó, que fez tudo tão certo, que é tão justo, está passando por tudo isso, então, meu Deus, né? Quem dirá nós? Né? Isso tudo é minha interpretação, né? Não é que está escrito aqui. Mas me veio muito isso, né? Tanto a importância de a gente ter amigos e pessoas que nos lembrem, e claro que Deus usa pessoas o tempo inteiro, e não necessariamente ele usa pessoas literalmente, né? Aquilo que literalmente a pessoa fala é a verdade absoluta. Mas talvez aqueles questionamentos que os amigos estavam fazendo também eram testes de fé para Jó. Porque quantas vezes a gente está tão convicto, né, daquilo que a gente fez, do quanto nós somos justos, do quanto nós fizemos o certo, e muitas vezes as pessoas nos questionam e nós começamos a duvidar de nós mesmos, né? E eu acredito muito, assim, isso é uma coisa muito minha, né? Mas eu acredito que muitas vezes a gente ter fé na gente mesmo, né? E claro, isso exige muita consciência, muita maturidade para a gente saber se observar com neutralidade, mas eu acredito muito que Deus está em nós também e que de alguma maneira a gente ter fé em nós mesmos também é uma maneira de a gente ter fé em Deus, né? Então, ao mesmo tempo que eu refleti sobre a importância das pessoas, eu refleti sobre a importância da gente entender o quanto nós somos humanos, né? E o quanto, por mais que o amigo dele estava com uma intenção muito boa, né? Eles se deslocaram até lá, a gente viu nos primeiros capítulos, né? Se deslocaram até lá para consolar o amigo, mas talvez a interpretação que eles estavam fazendo de tudo aquilo que estava acontecendo não era a melhor interpretação. E aí também me veio a importância de muitas vezes a gente saber buscar discernimento e sabedoria em Deus, né? Porque aquilo que a gente não entende, muitas vezes a gente precisa buscar em Deus e não nas pessoas, né? Então, sim, Deus usa pessoas, sim, precisamos de pessoas nos momentos desafiadores, mas precisamos saber que o tempo inteiro nós estamos ali com seres humanos, com seus próprios medos, com as suas próprias limitações, com as suas próprias interpretações, né? E o quanto é importante a gente buscar essa sabedoria e discernimento em Deus, porque às vezes não é literal o recado que Deus está dando, às vezes Ele está usando pessoas para também testar a nossa própria fé. Como a minha interpretação sobre os amigos de Jó, que estavam ali questionando a própria fé dele, que na verdade era o desafio que Jó estava passando naquele momento, né? Ser testado, né? Na sua própria fé. E aí, só que ao mesmo tempo, né, o amigo dele traz ali uma reflexão, né, sobre o que ele sentiu e experienciou naquela madrugada, e ele fala, né, se Deus não confia em seus servos, se vê erro em seus anjos e os acusa, quanto mais nos que moram em casas de barro, cujos alicerces estão no pó, né? Então ele está falando que se Deus questiona até seus anjos, né, e seus servos, imagine nós, seres humanos que estamos aqui tão frágeis, né? E isso me trouxe uma reflexão muito verdadeira, né? Sobre o quanto de fato nós somos frágeis, né? O quanto de fato nós precisamos nos questionar, né? Porque quando ele fala da casa de barro, o que me veio à mente quando eu pensava nisso era o que nos protege, né? Porque quando a gente pensa na casa, a gente pensa muito na segurança, né? Então, assim, o que de fato está nos protegendo nesse momento, né? E quantas vezes a gente quer se proteger e quer se esconder atrás de coisas que, na verdade,
não nos trazem a proteção real e verdadeira, né? Quantas vezes a gente acha que é o dinheiro que garante a nossa segurança, quantas vezes a gente acha que é uma pessoa, que é alguém, né, que vai garantir a nossa segurança. Então, quando eu pensei na casa, né, de barro, eu pensei muito nisso, né? O quanto nós estamos frágeis porque nós estamos buscando segurança nas coisas erradas. E quando ele fala ali depois é, onde que tá aqui? Ah, cujos alicerces estão no pó, né? O alicerce é o que nos sustenta, né? É o que sustenta a casa. Então, o que nos sustenta hoje, né? O que tem nos sustentado, de que maneira que a gente busca o que nos dá base, né? E eu fico pensando, né, que muitos dos nossos sofrimentos, e que sim, podem ser testes de fé, eu acredito que são, porque se eu fosse pensar talvez qual é a nossa maior missão aqui no mundo, talvez seja desenvolver a nossa fé, né? Porque se Jesus nos ensinou que a fé move montanhas, quer dizer que se nós tivéssemos a fé do grão de mostarda, né, do tamanho de um grão de mostarda, significaria que nós poderíamos qualquer coisa aqui nesse mundo. Então, talvez a nossa grande missão seja a gente desenvolver a nossa fé. Mas isso fala muito para mim também sobre a gente se questionar se tudo que acontece não é justamente pelo fato da gente estar se sustentando nas coisas erradas, né? Porque a gente sempre fala que a frustração sempre é porque a gente criou uma expectativa, né? Então é mais ou menos assim como eu imaginasse que muitas vezes eu estou depositando a minha fé, a minha confiança em determinadas coisas e que quando aquelas coisas são tiradas de mim, automaticamente eu me sinto completamente perdido e me sinto completamente desestruturado, né? Era isso que Jó estava vivendo, né? Naquele momento, ele tinha tudo, porque. E aí, qual que era a convicção? Ah, eu estou alinhado com Deus, então eu tenho todas as coisas. Mas e quando tudo aquilo é tirado de mim, né? Como eu fico? Será que a minha fé se sustenta? Então, eu falo assim que eu acredito muito que a gente vem aqui no mundo, que é um mundo desafiador. Jesus já disse, né, que nós teríamos aflições aqui, mas eu penso que talvez as nossas oscilações elas seriam muito mais leves se nós aprendêssemos a depositar a nossa confiança nas coisas certas, né? Se a gente não se escorasse nas coisas erradas, porque claro, toda vez que aquilo é tirado de nós, automaticamente a gente vai se sentir muito mais abalado, né? Como ele fala aqui, as tendas, quando inclusive ele termina falando isso, né? Quando as cordas das tendas são cortadas, né? Tem várias linhas que trazem falas diferentes, né? Mas basicamente quando as cordas das tendas são cortadas, então as tendas caem, né? E as pessoas elas morrem sem a sabedoria, né? Sem entender verdadeiramente aquilo que Deus realmente queria ensinar por meio daquela lição, né? Então, foi bem interessante, né? Porque inicialmente eu tive uma interpretação totalmente diferente, assim, da intenção dos amigos de Jó, tanto que eu tinha feito anotações aqui falando sobre realmente quanto Deus é justo, né? E o quanto a gente precisa aceitar. Se eu fiz as coisas erradas, eu aceito. Se eu fiz as coisas erradas, eu aceito as consequências. Se não é sobre isso, então eu simplesmente aceito e mantenho a minha confiança e a minha esperança. Eu tinha feito exatamente essa anotação. Só que depois pesquisando, eu falei, não, na verdade, os amigos de Jó estavam questionando ele, estavam falando para ele assim: olha, Deus é justo, se está acontecendo isso é porque alguma coisa você fez, então você precisa pedir perdão a Deus, né? E aí que me vieram todas essas outras reflexões, né, da importância, né, de a gente estar ciente e saber que no final dessa história toda, a gente saber que o único lugar que a gente pode se apoiar e o único lugar que pode nos trazer o discernimento, a sabedoria, é esse lugar, né, esse espaço de estarmos conectados com Deus. E aí, vindo aqui só para finalizar, né? Vindo aqui para o escritório, já quase na hora do almoço, eu vi um livro que estava aqui em cima, que na verdade eu peguei esse livro ontem para ver uma outra coisa, nada a ver. Só que daí eu abri onde estava marcado o livro. Eu achei que o que estava escrito aqui estava muito coerente com o que a gente vem falando aqui sobre Jó, né? E aí eu vou ler um trechinho bem rapidamente para a gente poder finalizar e fazer o nosso momento de trocas. Fala assim, ele está falando de vários pilares relacionados ao nosso propósito aqui como seres humanos, né? E aí ele fala assim: recusa-se a desistir, seja paciente e persistente. A Bíblia diz: entendam que os problemas vêm para lhe testar e gerar em vocês perseverança, mas deixem que esse processo continue até que a perseverança se desenvolva completamente e descobrirão que se tornarão homens de caráter maduro, de integridade, sem nenhum ponto fraco.
A construção do caráter é um processo lento. Sempre que tentamos evitar ou escapar das dificuldades, criamos um atalho no processo, atrasamos nosso crescimento e, na verdade, acabamos experimentando um sofrimento ainda pior. Algo inútil que acompanha a negação e a rejeição. Quando você compreende as consequências eternas do desenvolvimento do caráter, faz menos orações do tipo consola-me, ou seja, faz-me que eu me sinta melhor, e mais do tipo renova-me. Usa esta situação para tornar-me mais semelhante a ti. Você sabe que está amadurecendo quando começa a perceber a mão de Deus nos acontecimentos aleatórios e confusos e nas circunstâncias da vida aparentemente sem sentido. Se você estiver enfrentando algum problema neste momento, não pergunte por que eu. Em vez disso, pergunte o que queres que eu aprenda. E então confie em Deus e siga fazendo o que é certo. Você precisa perseverar, permanecer firmes na aliança de Deus para alcançar o aperfeiçoamento prometido. Não desista, cresça. E aí eu fiquei pensando, né, se Jó naquele momento simplesmente tivesse feito essa pergunta, né? Ele tendo confiado que ele fez tudo certo, né? Ele tendo confiado que ele foi fiel a Deus. E ele tivesse sendo feito essa pergunta, para que eu? Talvez ele teria chegado à resposta, né? De que ele estava sendo testado na fé. Simplesmente isso. Então, é isso. Eu acho que foi o que veio mais forte aqui para mim. E talvez para algumas pessoas tenha ressoado um pouco diferente, né? Mas deixo aberta aí a palavra para nossa momento de troca. Vamos abrir aqui. Eu, de antemão, já me chama a atenção uma das coisas que você colocou, Julie, que como a nossa interpretação, às vezes, ela é de um jeito e a gente tem uma perspectiva, cada um tem uma visão de mundo. Então, quando a gente vai ler, quando a gente vai estudar alguma coisa, a gente já vai com todo aquele repertório que a gente já tem. Então, eu acho que esses estudos, eles servem, acima de tudo, para a gente perceber que quanto mais a gente aprende, mais a gente percebe o quanto a gente tem para aprender, porque você vai ler por outras perspectivas, você vai ver por outros, por outras vertentes, né? Então eu acho que isso é muito rico, porque amplia a nossa visão de mundo, e isso serve para a vida, para a gente ser menos julgador, né? Porque às vezes a gente olha para o fato e já julga com a nossa visão, sem entender que existem muitas outras perspectivas daquele fato. Então, isso que você trouxe, de você ter tido o entendimento, né? Uma leitura, e depois, quando você foi estudar mais profundamente, você já viu que tinha outra forma de ver aquilo, eu acho que isso é muito rico, muito. Vou deixar aberto para quem quiser aqui trazer as suas considerações, que vocês foram tocados pelo Jó 4, quem gostaria? Gláucia. Eu. Nossa, Ju, parabéns. Foi assim muito. Eu acho que todo o livro de Jó está sendo um grande desafio, né? Porque eu também, quando li, tive uma visão, quando eu fui aprimorar, eu vi que era outra. E quando eu li o 4 também me. Mas como isso? Não estou conseguindo entender. E também fui buscar, fui estudar. Mas uma coisa me chamou a atenção. Que muitas vezes nós somos como o amigo, ou ele faz que nós primeiro julgamos as pessoas, né? Então eu ficaria assim, poxa, quantas vezes eu também julgo olhando do meu ponto de vista, né? Eu julguei alguém, mas está passando por isso, mas também olha o que fez. Ou seja, eu não vou ver o que realmente aconteceu, né? Mas outra coisa que me chamou a atenção é que mesmo o amigo julgando ele que se Deus estava fazendo isso é porque ele tinha algo de errado, Jó dizia, não, eu sou inocente. Então, eu aqui também venho para a gente pensar assim, que nós somos seres frágeis, né? Então, mostra a nossa fragilidade humana, as nossas dependências, as nossas inseguranças. Ou seja, chegou no momento que até Jó pensou, meu Deus, mas será